Alô, pessoal do curso de Carreiras Militares do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, com saúde. Nós estamos entrando aqui na nossa 11ª aula do ano, mas a segunda aula com conteúdos desse segundo trimestre. Eu alerto a vocês, esses conteúdos vão compor a sua A5. Então, todo trimestre tem 3 avaliações regulares com numeração contínua, não é isso? A 1, a 2 e a 3 foram as do primeiro trimestre, e agora para o segundo trimestre, a 4, a 5 e a 6. E a segunda avaliação, que é a 5 nesse caso, será com os conteúdos do itinerário. Estou falando isso porque vocês sabem, no primeiro trimestre, o resultado dessa avaliação não foi boa. E penso eu por conta de uma certa priorização que os alunos estão dando ao conteúdo da base comum, ao conteúdo regular, em detrimento ao conteúdo do itinerário. É importante que você estude as duas concomitantemente, porque ambas serão avaliadas, né? Teremos mais uma vez a A5 aos moldes de um simulado da SPSEX, 12 questões objetivas com esse conteúdo, que definitivamente não é um conteúdo fácil, é um conteúdo mais vinculado à dinâmica natural do planeta. É claro que a nossa função aqui como professor, a minha função, é humanizar esse conteúdo, e eu tento fazer isso, mas tem uma série de terminologias muito específicas e um conhecimento, um nível de abstração muito grande. A gente está falando de ciclo das rochas, por exemplo, que é uma dinâmica temporal geológica, não é o tempo social. Para a nossa vida, a gente nasce, cresce, morre e a rocha está lá no mesmo ponto, não teve alteração nenhuma. Mas dentro da dinâmica do tempo planetário, há sim um movimento entre as rochas. A rocha pode ser intemperizada, virar poeira, pode entrar no processo de subdução, tocar no magma e ser fundida, né? Virar material piroplástico. Ou seja, isso tudo impõe uma dificuldade ao assunto que merece ser acompanhado com muito cuidado aqui nas aulas e, evidentemente, estudado no seu material de controle. Um atenuante é que esse assunto foi estudado por vocês do segundo ano no ano passado. No primeiro ano, vocês tiveram quase todo o primeiro ano estudando esses domínios da natureza, né, na geografia. E talvez isso seja um atenuante a tua preparação para essa 5 que vem adiante, não é? Mas vamos lá. Então, só para finalizar esse raciocínio, para essa A5 que vem adiante, primeiro você vai ter a A4, que é da base comum, a A5 que vem adiante, que vai ser o itinerário. Nós vamos trabalhar com dinâmica interna e dinâmica externa. Essa é a nossa segunda aula dentro dessa sequência didática que trata da dinâmica interna do planeta. Hoje, o que é que nós vamos ver fundamentalmente? O calendário geológico, bem difícil por conta de algumas terminologias, mas vamos lá, vamos enfrentá-lo. E a dinâmica endógena de formação do relevo. Beleza? Vamos juntos? Vamos lá. Aqui a orientação de estudos, que é a mesma que nos acompanhou na aula passada, né, e vai ficar nessa e na próxima. São 3 aulas sobre geologia, dinâmica interna. Livro texto 2, capítulos 14 e 15, com a resolução dos respectivos exercícios. Também o suplemento de revisão, tema 11. Eu chamo sempre muito a atenção para o suplemento de revisão, porque ao passo que os capítulos abordam mais detalhadamente, merecem atenção, merecem ser reestudados, porque você estudou no ano passado. O suplemento de revisão é como uma apostila de um cursinho que você estivesse fazendo. O assunto aparece em síntese, somente o core, o que há de mais importante. Então, para você rememorar alguma coisa, o suplemento de revisão talvez seja mais importante até nesse sentido, sem contar que o suplemento de revisão traz sempre uma sequência de 10, 15 exercícios, questões na verdade, que foram utilizadas em vestibulares recentes e que tratam do tema, evidentemente. Então, acho que vale muito a pena você ficar atento a isso
e tentar estudar por esses dois meios, além, óbvio, da aula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dinâmica interna do planeta. Olha só, dinâmica interna ou endógena, tanto faz, né? Eu vou falar uma coisinha aqui agora, isso salva um monte de questões, então presta atenção, vale para aqui para nossa aula, vale para o teu concurso da SPSEC. A dinâmica interna é chamada de dinâmica formadora de relevo. É a dinâmica que produz relevo. Essas duas palavras vão sempre aparecer. Quando se tratar da dinâmica ou dos agentes internos do planeta, vai se fazer sempre menção a essa ideia de que são agentes que formam relevo novo, que trazem magma à tona, que expõem o magma como lava. Lava! Não é larva. Um vulcão não expele lava, aí é o fim do mundo, né? Lava é bichinho. Vulcão expele lava, que é rocha fundida, é material do interior do planeta que, sob uma pressão tremenda, vem à superfície. O vulcão, na verdade, é como se fosse uma espinha, né, do seu rosto, que tá, a pressão de dentro tá saindo, né? Horrível a comparação. Mas vamos lá. De qualquer forma, a dinâmica interna sempre diz respeito aos agentes que formam, que produzem relevo. Guardem essas duas palavras. Até porque adiante, quando nós formos falar da dinâmica externa, nós vamos falar da dinâmica modeladora, da dinâmica que esculpe o relevo, não é? Modela o relevo, rebaixa a externa. Então, essa comparação, essas palavras podem salvar questões. Dinâmica interna forma, dinâmica externa modela. Beleza? Vamos enfrentar primeiro a dinâmica interna. Algumas informações de base aqui, não é? Primeiro, o calendário geológico, que nós vamos ver agora adiante, são os próximos slides. Impõe uma dificuldade grande por conta da terminologia e a pergunta que todo aluno faz. Professor, eu tenho que saber todos esses termos, o nome de cada um dos éons, das eras, das épocas, dos períodos. Eu vou te falar que não é preciso. Acho pouco provável que um professor de geografia saiba todos. Agora, tem alguns que são absolutamente importantes, porque geraram no tempo geológico eventos que hoje impacta na sociedade que aqui vive. É sobre isso que a gente vai conversar e eu vou apresentar para vocês um esquema com o destaque, não é? Ah, eu só vou estudar isso. Não, estude o calendário geológico todo, mas foque naqueles destaques. Aqueles destaques vão ser os que vão ser horrível. Serão os mais cobrados para vocês, certamente, tá certo? Deixa eu falar outra coisa. Sobre o calendário geológico, é importante que você tenha noção, eu já falei isso quando nós estudamos o ciclo das rochas. É importante que você tenha noção que o trato do calendário geológico impõe a você olhar para o tempo sob outra perspectiva. Não é o tempo social. No tempo social, poucos são os eventos geológicos perceptíveis aos nossos sentidos. Você consegue ver um vulcão em atividade, né? Você consegue sentir um terremoto, mas você não consegue ver subir uma montanha. Você não consegue ver uma rocha, a não ser que seja uma ação assim do homem, uma atividade de mineração, uma rocha sendo desgastada, sendo destruída, tá certo? O calendário geológico, quando eu falo assim, houve o surgimento da vida e a extinção dos dinossauros, isso perpassa um longo período de tempo, tá certo? Então, só é possível entender dentro da lógica do calendário geológico, tempo geológico. Para nós começarmos a nossa conversa, nós vamos falar aqui de algumas teorias, não é? A teoria da deriva continental, uma teoria super importante, já caiu algumas vezes na SPSEC e merece nossa atenção, evidentemente, não é? A teoria da deriva continental de Alfred Wegener, sobre a origem dos oceanos e dos continentes. Percebam que ele viveu no final do século XIX, era alemão, e escreveu no início do século XX essa teoria.
Ele não foi o primeiro a falar sobre isso, não. Desde que as Américas foram descobertas, que fizeram os contornos, havia especulação de que os continentes estariam todos reunidos em um único supercontinente, a Pangeia, né? É, mas o Wegener foi o primeiro a transformar isso em texto escrito, a teorizar sobre isso a partir de dados mais concretos. Além do contorno, especialmente da África com a América do Sul, o Wegener ele se apoiou na ideia não, na busca por estudos geológicos e estudos de fósseis da costa da África e da costa da América do Sul. E a temporalidade dessas rochas, o perfil dessa costa rochosa é praticamente o mesmo, não é? O que o levou a confirmar, segundo a sua teoria, de que os continentes estiveram reunidos em algum momento anterior no tempo geológico e que por forças internas, que ele não explicou, por forças internas, esses continentes estariam à deriva, se movimentando com a atual formação, mas como o mundo é redondo, até que se prove ao contrário, óbvio, o mundo é geoide, né? Essas massas vão se deslocando até que formaria no futuro geológico um novo supercontinente, porque se desloca, se afastando de um, vai se encontrar com outro, óbvio, não é? Essa é a teoria da deriva continental. Onde é que o Wegener errou? Ele errou e foi, entre aspas, corrigido. A teoria dele foi melhorada com o inglês Arthur Holmes, que em 29 escreveu a teoria da tectônica das placas. O Wegener ele falava que os continentes estavam à deriva, não é? Aí veio adiante o Arthur Holmes e falou, não são os continentes que estão se movimentando. Na verdade, são grandes blocos de litosfera, são fragmentos da crosta terrestre, que é a única parte certamente solidificada, não é? E que esses fragmentos, como se fosse a casca de um ovo, né? Esses fragmentos eles se movimentam sobre a astenosfera. Lembra de astenosfera da aula passada? A astenosfera, que é a parte do manto superior, faz lentos movimentos convectivos por conta de variação de pressão, temperatura, da própria formação mineralógica, né? Então, lentos movimentos convectivos, e esses lentos movimentos convectivos da astenosfera fazem balançar esses pedaços de litosfera. Nesses pedaços de litosfera você tem crosta oceânica e crosta continental. Ou seja, não são exatamente os continentes que se movimentam. Não é uma deriva continental exatamente. O que se movimenta é a placa tectônica, né? Então uma teoria acaba reforçando e aprofundando a outra, indo além da outra, né? Essas teorias foram confirmadas adiante, como por exemplo, isso daqui já era a ordem bipolar, não é? Após Segunda Guerra Mundial, com estudos desenvolvidos inclusive para fins bélicos, como por exemplo o estudo de observação do interior a partir de sonares, né? Que a onda vai, reflete no fundo e volta, você vê, tentar enxergar submarinos e por aí vai. E foi possível estudar o fundo dos oceanos a partir desses sonares e descobrir que tem uma expansão do fundo dos oceanos, exatamente quando duas placas tectônicas se afastam, um movimento divergente que nós vamos estudar adiante, não é? Pois bem, o fato é que, e aí é super importante nesse momento que nós estamos, esses movimentos das placas tectônicas, essa dinâmica do interior do planeta, ela produz as chamadas províncias, estruturas ou unidades geológicas, que são 3. Então, por favor, acompanhe comigo. Quais são as... Não confunde com unidade do relevo. Isso aqui é fundamental para a próxima aula, inclusive, viu, galera? Unidade do relevo é planície, planalto, é pressão, montanha,
outra coisa. O que eu estou falando aqui são estruturas geológicas, que são as bacias sedimentares, os escudos cristalinos, crátons e plataformas. Diferencia para mim, professor. Vou diferenciar. Em vários momentos isso pode parecer como sinônimo para você, tá certo? Tem uma pequena diferença. A diferença, o termo geral são os crátons, são as primeiras formações, as primeiras rochas da Terra, né? Quando a crosta terra, quando era uma bola de fogo e foi solidificando a litosfera, as primeiras rochas que se formaram foram magmáticas e metamórficas, como nós vimos na aula passada, formando os crátons. Esses crátons podem vir à superfície, né, está aqui na superfície, onde tem exploração de minerais metálicos, por exemplo, escudos cristalinos, ou podem estar abaixo da superfície, onde sobre eles se superpõe uma bacia sedimentar. Aí nós chamamos de plataformas, tá certo? Então são regiões cratônicas. A priori, o que mais nos importa, o que mais nos importa são quando esses crátons aparecem como escudos cristalinos aqui, próximo à superfície, porque são passíveis de exploração econômica. As principais reservas de minerais metálicos, porque os minerais metálicos estão associados a essas rochas mais antigas, não é? Então, ouro, ferro, prata, são extraídos de minerais metálicos, né? Vão aparecer nesses afloramentos de crátons aqui na superfície. As bacias sedimentares, eu acabei não comentando, são áreas de deposição de sedimento que vão recebendo sedimento sobre sedimento. Nós vimos isso na aula passada no ciclo das rochas, e vão formando rochas sedimentares, evidentemente. Então, nas bacias sedimentares, você vai encontrar a deposição de rochas sedimentares. Qual é a exploração econômica que eu tenho na bacia sedimentar, professor? Diga para mim. A princípio, as rochas sedimentares, de uma forma geral, calcário, arenito, mas o mais importante certamente são os minerais fósseis, petróleo e carvão mineral, porque são fruto de fossilização, de sedimentação antiga. Não é isso? Então, nas bacias sedimentares, você vai fazer prospecção do petróleo. Você vai procurar onde? Bacia sedimentar. Não adianta procurar no escudo cristalino que você não vai achar. Tá bem? A terceira província ou estrutura geológica são as cadeias orogenéticas ou dobramentos, que podem ser antigos ou modernos. Muitos livros apresentam já como dobramentos modernos, que são as grandes cadeias montanhosas do mundo. O que é um dobramento? Nós vamos estudar um pouco mais na próxima aula as placas tectônicas, mas o dobramento é quando uma placa se dobra. É um movimento recente no tempo geológico, formando grandes cadeias, né? Mas há dobramentos antigos. Aqui no Brasil nós não temos nenhuma grande cadeia montanhosa no Brasil, porque estamos no meio de uma placa tectônica. Mas nós temos dobramentos antigos aqui, as nossas serras. Exemplo, Serra do Mar, ali na costa brasileira, a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, foram dobramentos antigos, chamados ciclo brasiliano, que já foram bastante desgastados, hoje estão no meio de uma placa tectônica, né? E já bastante rebaixados por conta da ação dos agentes modeladores, agentes externos que vão rebaixando o relevo. Mas de qualquer forma, você precisa saber que as províncias, macroestruturas ou unidades geológicas são 3. Dentro delas, você pode ter vários tipos de relevo. Você pode ter planície, planalto, depressão no escudo, você pode ter planície, planalto, depressão em uma bacia sedimentar, tá certo? Então, unidade do relevo é outra coisa que a gente vai estudar adiante. Aqui eu quero que você fique atento às províncias, macroestruturas, estruturas ou unidades geológicas, que são essas 3. Pois bem, palavrinhas difíceis aqui. Nós falamos da tectônica das placas, não foi isso? De Arthur Holmes. Então, essas placas tectônicas, elas fazem movimentos, que nós vamos estudar detalhadamente na próxima aula. Não dá para ver tudo no mesmo momento. Essas forças tectônicas, as forças que produzem esse movimento das placas tectônicas, elas geram diastrofia. O que é um diastrofismo? Diastrofismo é uma deformação.
Eu botei a palavra aqui, não é para dificultar, não é predileção para falar difícil, não é isso. É porque são termos que podem aparecer nas provas, né? Então, os diastrofismos são deformações da crosta decorrentes de falhamentos, quando há uma falha, uma ruptura, né? Dobramentos, como eu falei, terremotos e vulcanismos, tá bem? Esses são agentes internos, agentes que formam relevo. Das forças tectônicas, nós vamos trabalhar com as duas. E essas duas você precisa conhecer mesmo, tá bem? Então vamos lá. Vou falar aqui do mais essencial. E aí depois, quando nós formos estudar falhas tectônicas, nós vamos ver os detalhes, os casos específicos, especialmente olhando para o Brasil. Então, as forças tectônicas, elas agem de duas formas, fundamentalmente, né? São as forças epirogenéticas, a epirogênese. O que é epirogênese, professor? A epirogênese é a força... Acho que vale a pena a gente desenhar aqui, vamos tentar? Eu vou escrever algumas palavrinhas aqui. Então, vamos lá. Em relação à epirogênese, a epirogênese diz respeito ao movimento vertical das placas. Movimento vertical das placas tectônicas. Você tem a placa aqui, é como se fosse uma jangada, sabe jangada? Aquele barco com madeiras amarradas e tal. Ou barco mesmo na água. O movimento aerogenético é esse balanço, ó. Ele está ligado a uma característica, a uma lei física, né? Que é a característica da isotastia, que é o que permite que uma placa se equilibre no magma, não é? Sob o risco de você ter um dobramento aqui, se não tiver essa capacidade de equilíbrio dentro do magma, você tinha uma placa, olha a placa afundando, não existe isso, não existe isso, não é? Então, exatamente, não existe por conta dessa função de isotastia que mantém a placa equilibrada. Quanto mais alto aqui em cima, mais alto cá embaixo, e aí você mantém o equilíbrio da placa tectônica. Esses movimentos epirogenéticos, eles são muito lentos, mesmo dentro do tempo geológico. E eles são praticamente imperceptíveis ao sentido humano. Quais são as principais repercussões desse movimento horizontal? Alguém poderia falar, se é movimento vertical, é a formação das cadeias montanhosas. Falso, falso. Cuidado que essa é a grande armadilha. Apesar de ser um movimento vertical, esse movimento vertical de balanço ele é muito lento. A principal repercussão da epirogênese é a transgressão ou progressão marinha. Quando você tem levantamentos de blocos continentais, o mar sai. Por exemplo, a região amazônica já foi fundo do mar. E aí, por conta de um lento movimento epirogenético, quando subiram a cadeia dos Andes, né, os Andes subiram, o mar sofreu um processo de regressão marinha. E hoje a Amazônia é terra firme. Como é que você sabe disso, professor? Que exagero, absurdo. Isso é uma teoria sem fundamento, dizer que a região amazônica foi mar. Foi sim, gente. Isso aqui é indício mais importante do que a existência de petróleo no interior da Amazônia. Só há petróleo onde foi ou é fundo do mar. A Amazônia foi o fundo do mar e por conta de um lento movimento epirogenético houve a regressão marinha. Tá certo? Então, esse é o fenômeno que, por exemplo, no norte da Europa tem um processo lento de rebaixamento epirogenético, imperceptível aos nossos sentidos, mas toda aquela região ali do norte da Europa, países nórdicos, Dinamarca, Países Baixos, parte da Alemanha, daqui a centenas de milhares de anos, aquilo vai estar rebaixado e o mar vai progredir naquela região. A epirogênese cai menos, mas pode confundir a tua vida. Opa, volta. Pode confundir a tua vida, sem dúvida, né? A orogênese cai muito.
Se a pirogênese é o movimento horizontal, vertical, diga para mim, a orogênese é o... Vem, Adriano. Movimento horizontal das placas tectônicas, né? O movimento pode ser o movimento horizontal das placas pode ser de encontro, é o movimento convergente, de separação, o movimento divergente, né? As placas estão se separando, ou um movimento tangencial, quando uma placa tangencia a outra, é chamado de movimento transformante, conservativo, tá certo? As placas tectônicas e esses movimentos orogenéticos nós vamos estudar na próxima aula detalhadamente, então eu não vou me aprofundar aqui agora, tá certo? Só quero que você saiba. E é do movimento orogenético que você tem a formação das grandes cadeias montanhosas, quando uma placa tem um movimento convergente com a outra, e aí há o dobramento. Sobre isso, sobre o movimento orogenético e a dinâmica das placas tectônicas, nós vamos estudar detalhadamente na próxima aula. Beleza, galera? Então, vou apagar aqui agora. Olha só, aqui nós já falamos bastante sobre dinâmica interna e agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos tratar dessa criança aqui, do calendário geológico. Essa imagem é uma imagem muito bonitinha, né? Então aqui você tem o momento mais antigo, a formação da Terra segundo a teoria do Big Bang, uma bola de fogo, onde os minerais mais pesados foram para o centro de gravidade, formando um NIF, né, que nós já estudamos, e a partir daí um lento processo de bilhões de anos de solidificação da crosta, os primeiros seres vivos vão aparecendo, seres vivos muito simplórios, celulares, depois multicelulares de vida bacteriana, os primeiros, né, evolução das células com núcleo, muito ligado à biologia, é importante estudar isso também dentro da perspectiva biológica, né, até que nós chegamos em um momento que a vida passa a ficar mais complexa, né? Você percebe que há muitas curvas do tempo anteriores aqui. 2/3 do tempo da Terra já tinha se passado, até que nós chegamos num momento de vida mais complexa. E aí um turbilhão de vida foi se desdobrando sob a superfície terrestre, algumas de forma muito complexa e depois por motivos que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, entrando em extinção, né? Até que nós chegamos no momento de vida mais complexo, os mamíferos, né? E aqui no finalzinho, o aparecimento do homem. O homem estaria nessa última linha, mas a gente já existe há muito tempo. Existe há muito tempo numa perspectiva, como eu falei para vocês, social, da história social. Na história geológica, a presença do homem aqui na Terra é bem recente, não é? Então vocês percebem que tem vários nomezinhos aqui, alguns deles nós vamos precisar buscar e entender. No seu livro você tem esse calendário geológico detalhado. Eu recomendo que você estude mesmo, né? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês com uma síntese do que eu acho que é mais importante. Então, quando você for estudar, pegue esse slide aqui que eu vou colocar adiante e confronta com o calendário geológico do teu livro. Você vai ver que lá tem mais detalhes. Aqui eu destaquei apenas algumas eras, alguns períodos que são os que mais aparecem nas questões para facilitar a tua vida, para você não ficar memorizando isso sem necessidade, tá certo? Deixa eu fazer uma última observação aqui, aí a gente passa para os dois últimos slides, né?
Então você percebeu que o homem surgiu aqui no final, não é isso? A presença do homem aqui na Terra, desculpem, a presença do homem aqui na Terra, apesar de ser recente, ela tem imposto, especialmente a partir das revoluções industriais, é isso mesmo, a revolução industrial é sempre histórica, é a nossa história, mas ela tem imposto mudanças tão severas no planeta, por exemplo, alterando a temperatura média do planeta, impactando nas estruturas geológicas a partir de uma forte ação na conformação do relevo, atividade mineralógica e por aí vai, que alguns autores indicam que nós estaríamos vivendo uma outra época depois do Holoceno, que seria o Antropoceno. Quem já foi ao Rio de Janeiro e visitou o Museu do Amanhã, certamente vai se lembrar que todo o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro é baseado no Antropoceno, que seria a pegada humana sobre a dinâmica do planeta. Então esse planeta que é muito maior do que a gente, que existe há mais de 4 bilhões de anos, o homem, apesar de ter aparecido nos últimos momentos da história do planeta, ele já estaria de tal forma impactando na dinâmica natural que alguns autores, não são todos, indicam que nós estaríamos vivendo uma nova época, a época antropoceno, de época humana, né? Então aqui eu construí essa tabela escala do tempo geológico em destaques, né? Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Primeiro, o tempo geológico ele é dividido em éons, eras, períodos e épocas, tá bem? É como se fosse minutos, sei lá, horas, dias, meses e anos, por assim dizer, não é? Então, a escala do tempo geológico aqui. Os éons são os maiores recortes, as eras são recortes dentro dos éons, os períodos dentro das eras e as épocas dentro dos períodos. Beleza? Essa é a primeira leitura. Outra coisa, quanto mais alto no tempo geológico, mais recente. Então, quanto mais cá embaixo, mais antigo. Quanto mais cá em cima, mais recente. É como rocha. Você passa na estrada que vê aquelas rochas assim, parecendo várias camadas, que são várias camadas. Ali você tem as camadas mais baixas, foram formadas em tempos mais recuados. A camada que está cá em cima são as mais recentes, não é? Então vão comigo. Dos éons, o éon mais importante para a gente certamente é o éon fanerozoico. É onde se desenvolve a vida mais complexa. Anteriormente ao éon fanerozoico, existem os éons proterozoico, arqueano e adeano, tá certo? Esse período é chamado, essa época, essa longa temporalidade é chamado de tempos, períodos pré-cambrianos. Por que, professor? Vou botar aqui para riscar que eu acho que vai ser bacana. Por que pré-cambrianos? Porque o primeiro período do éon fanerozoico na era paleozoica é o cambriano, como vocês podem ver aqui. Então, por isso que esse é um período, esse é chamado período pré-cambriano. Toda essa temporalidade abaixo do fanerozoico, tá certo? É chamado de pré-cambriano. A parte de dificuldade aqui foi pré-cambriano, tá certo? Os éons abaixo do fanerozoico, aqui você tinha o domínio azoico. Zoico é vida, tá certo, gente? Então, azoico sem vida, depois vida unicelular, depois vida multicelular. Nessa progressão aqui. Vocês estão percebendo que o que está de preto são características, né? Eventos e características de destaque. Os éons estão de vermelho. Dentro dos éons, você não precisa guardar as eras dos éons pré-cambrianos. Pegaram a linguagem? Éons pré-cambrianos são esses aqui. Não é isso?
As eras que você vai precisar guardar são as eras do Éon Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Paleozoico, paleo antigo, meso meio, seno recente. Olha só como ficou boa. Zoico é vida. Então, vida antiga, vida intermediária, vida recente. Beleza? Guardou? Fácil. Beleza. Do Paleozoico tem alguns períodos que eu destaquei. O Cambriano, pouco importante, só por conta da terminologia, do que vem antes dele, não é? Agora tem um que é bem importante, o Carbonífero. Por quê? Carbonífero de carbono. Foi no período Carbonífero, do Paleozoico, que surgiram as reservas de hoje do carvão mineral. Carvão mineral é floresta fossilizada. Então aqui você já tinha vida, sedimentação, florestas que foram soterradas e hoje são reservas de carvão mineral. Então, onde há reserva de carvão mineral hoje é porque nesse período aqui, período carbonífero da era paleozoica do Éon Fanerozoico, houve florestas. Não é? Não é interessante isso? Bem interessante, não é? Vocês podem ver como eventos de destaque, eu coloco aqui, que aqui a partir do Paleozoico, quando você passa a ter mais vida, forma de vida mais complexa na Terra, você tem as bacias sedimentares mais antigas. Já havia sedimentação antes disso, mas ainda não era suficiente em volume e em tempo para formar grandes bacias sedimentares. Importante isso que eu estou falando. Professor, você não falou dos eventos de destaque aqui dos tempos pré-cambrianos. Então vamos lá. Nos tempos pré-cambrianos você teve a solidificação da crosta aqui, ó, formação das rochas mais antigas, ígneas, ficou horrível aqui, não é ígneas e magmáticas, né? Ígneas ou magmáticas e metamórficas. E metamórficas, tem que corrigir, viu? Vou corrigir lá no original. E estruturas geológicas cratônicas, que é a mesma coisa, escudos cristalinos e plataformas. Beleza, beleza? Bem importante isso aqui, tá certo? Aqui não é I, né? Deixa eu apagar. Aqui é U. Aqui é U. Ígneas ou magmáticas e metamórficas. Voltemos aqui. A caminhar para o final, 37 minutos já de aula. Olha, Paleozoica entendi, a vida vai ficando mais complexa, bacias sedimentares, carvão mineral. E na Mesozoica, professor? Na Mesozoica, dois períodos importantes, né? O período Jurássico, Jurassic Park, entendi, grandes répteis, está aqui. Grandes répteis, né? Que se desenvolveram, mas entraram em extinção também antes mesmo da Cenozoica. Não é? Há várias teorias sobre a extinção dos grandes répteis, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Olha a Pangeia, que eu já falei, lembra da Evo continental, do supercontinente? É na Mesozoica que a Pangeia começa o seu processo de fragmentação, esse supercontinente. Né? E no período Cretáceo da Mesozoica, no final da Mesozoica, você vai ter a sedimentação de vida marinha e o aparecimento do que hoje são as grandes reservas petrolíferas do mundo. Então, o que hoje a gente explora como petróleo foi produzido aqui, no final da Mesozoica, início da Cenozoica. Quanto mais antigo, mais puro é o petróleo, não é? Bem importante isso. A Cenozoica é o nosso tempo, é a nossa temporalidade, não é? O que aconteceu na Cenozoica? Olha aqui, bacias sedimentares modernas, as glaciações, quem já assistiu a Era do Gelo sabe o que eu estou falando, os dobramentos modernos, grandes elevações da nossa contemporaneidade e o surgimento do homem. Esses daqui são eventos do nosso tempo, eventos recentes, não é? O homem, especialmente, surge apenas no último período da Cenozoica, que é no Quaternário. E aqui você tem o que eu falei há pouco, o Holoceno, que é a época atual, mas alguns autores falam
que nós estamos vivendo após a Revolução Industrial, uma outra era. Deixa eu mudar a cor aqui para brincar com vocês. Então, se eu pedir para você me indicar no tempo geológico, qual é o tempo que nós vivemos? Fanerozoico, é um fanerozoico, era cenozoica, período quaternário, época antropocena. Galera, eu tenho que avançar por causa do horário. Já está finalizando, aqui tem mais uma vez sobre o antropoceno, não é? E aí, uma síntese do que nós já vimos aqui, processos endógenos, tectonismos, vulcanismos, olha aqui, orogenia, movimento horizontal, epirogonia, movimento vertical. E essa imagem que é o que a gente vai explorar na próxima aula, é um link para a próxima aula, né? Com as 3 estruturas geológicas, dobramentos modernos, crátons e bacias sedimentares. Na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais sobre isso e conversar sobre a dinâmica das placas tectônicas. Valeu, gente, beijo, tchau, tchau, tchau.